Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Chegamos no 13º sábado, em que eu espero que tenha sido de grande proveito para nós. Um trimestre que nós tratamos de um tema complexo, o tema do amor, da justiça, como esses temas estão interligados, mostrando que Deus, desde o princípio da humanidade, antes até da formação deste mundo, esteve e está no controle de todas as coisas. E eu creio que tenha ficado claro também a nós por que coisas ruins acontecem, mas que Deus nos protege, nos guarda e está apenas aguardando o tempo correto para que todos os últimos eventos, os eventos finais, se desdobrem e logo logo possamos morar com Ele junto lá nas mansões celestiais. Enquanto estamos aguardando, hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Amor é o Cumprimento da Lei. Para que a gente possa fazer isso, nós estamos aqui bem acompanhados pelo Job, lá da Igreja Central. Job, manda um oi pro pessoal de casa, por favor. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Que esse estudo possa ser esclarecedor a respeito sobre a lei de Deus. Amém. Papai, que está aqui conosco também, o professor Celso, manda um oi pro pessoal que está em casa. Saudações a todos que nos assistem, nos ouvem, que o Senhor os acompanhe nesse estudo, como nós desejamos que nos acompanhe aqui também no estúdio. Amém. Para que a gente possa começar o nosso estudo, então, como é comum, Job, vou pedir para você fazer uma oração para a gente, pedindo a presença do Espírito Santo entre nós. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia estarmos aqui estudando essa última lição do trimestre, Senhor, que trata de um assunto tão importante que é a Tua lei. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos ilumine, nos instrua e também instrua todos que estão assistindo, para que nós possamos compreender a verdade sobre a Tua lei. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa lição também, não tanto quanto a lição de número 11, mas é uma lição interessante e também com certo nível de complexidade. Porque quando a gente vai falar de lei e de amor, digamos assim, na visão geral das coisas, parece que elas são contrárias, né? A lei parece ser um instrumento, digamos assim, acusador, né? Ela vai mostrar o tempo inteiro, olha, você não pode fazer isso tá errado, tem que ser assim, isso aqui não vai. E o amor parece ser o contrário, o amor é um instrumento perdoador, né? Ele fala, não, tudo bem, a gente dá um jeito, não se preocupe. Então, a gente é acostumado a olhar com esta visão. Até às vezes no próprio relacionamento familiar a gente vê mais isso, né? O pai é sempre o mais bravo, né? Aquele que mostra a lei, olha, você tem que ser assim, perfeito, e a mãe é mais, não, o meu filho querido, amado, mais amorosa, né? E na verdade, o que a gente observa é que a lei de Deus, ela é justamente interligada com o amor. A lei é uma coisa que está relacionada com o amor. Alguns dizem que assim, se eu aceitei Jesus e Jesus me ama, não preciso guardar os mandamentos. Não precisa guardar a lei. Tá tranquilo. Pronto, tá tudo resolvido. Pois é. E nós vamos estudar exatamente isso, né, esta semana. A parte de sábado ela vem fazendo justamente essa introdução. E aqui, Job, fica uma coisa interessante. Eu vou ler aqui a frase, eu queria que você comentasse. Está escrito assim, ó. Se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor, ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. O que a lição quer dizer com essa frase? O que a gente pode tirar desse pedaço? Então, Lucas, se a gente for analisar a palavra amor, ela é uma palavra abstrata, né? Então a gente não tem assim, um conceito claro e definido sobre amor. Se a gente fosse tentar explicar o amor em forma de ações, a gente poderia entender melhor a lei. Porque a lei ela nada mais é que maneiras, né, da gente se relacionar com outras pessoas e de se relacionar com Deus, né? E esse relacionamento envolve o amor, né? Envolve a gente tratar as pessoas de uma forma, né? Agir com as pessoas de uma forma e agir com Deus de uma forma também, né? Por exemplo, a gente pega
o quarto mandamento, ele é um exemplo de como a gente pode adorar a Deus, né? E da maneira que Ele pede, né? E, por exemplo, um mandamento relacionado aos seres humanos é não matarás, né? Então, a gente percebe que a lei, ela se trata de relacionamento, né? Uhum. Bom, vamos passar para domingo, então. A primeira parte da lei, a primeira parte da lição falando nessa parte do domingo que é interessante é justamente isso. Os 10 mandamentos, né? A visão que a gente tem, papai, dos 10 mandamentos é justamente o que eu falei no começo. Geralmente parece mais Deus falando, olha, isso aqui você não vai fazer e acabou, não tem essa. É difícil, às vezes, enxergar uma questão de amor lendo-se apenas a lei, né? Êxodo 20 vai ter esses mandamentos. Como é que a gente pode relacionar, então, essa questão dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, com o amor? Não como algo que nos acusa, que aponta para nós apenas como algo incisivo, assim, que diz, olha, se você não fizer isso, se você não agir dessa maneira, você vai para o inferno. Para eu poder responder essa pergunta, a gente precisa esclarecer o uso da palavra lei na Bíblia. Que isso é uma salada, tem algumas igrejas que fazem uma salada tremenda sobre isso. E muita gente bagunça isso de uma forma absurda. Você veja que o próprio apóstolo Paulo, no mesmo verso, ele fala da lei e do mandamento. Tem coisas diferentes. Então, nós temos, para a palavra lei, nós temos 4 usos na Bíblia. Ou seja, nós podemos dizer que nós temos 4 conjuntos de leis, 4 grupos de leis, embora todas elas estejam relacionadas porque oriundas do mesmo Deus. O primeiro uso que a gente faz da palavra lei é quando a gente fala da lei da vida. Essa lei diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então é assim, só existe uma fonte de vida, essa fonte de vida é Deus. Quando você se afasta dessa fonte de vida, quando você se separa dela, você morre. Você não morre porque a fonte de vida está com raiva, você morre porque você separou dela. Igual o aparelho elétrico que você tira da tomada, ele vai parar de funcionar. Não é porque a tomada está com raiva, é porque cortou energia. Então, é desta lei que Deus está falando quando ele fala lá em Gênesis. Não comam do fruto porque vocês certamente morrerão. Ou seja, se vocês cometerem um pecado contra mim, vocês estarão se separando de mim, vocês vão morrer. Então, a primeira lei, primeiro uso da palavra lei é a chamada lei da vida. A segunda lei é a chamada lei cerimonial, ou lei mosaica, essa lei cerimonial. Uhum. Ela existiu e existe até hoje, está funcionando no céu, no santuário, né? Ela diz que pecado só se paga com sangue. Pecado só se paga com vida. Vida paga vida. Então, Deus instituiu, deu a Moisés lá todo aquele sistema de sacrifícios, essas coisas. Uhum. É dessa lei que Jesus fala quando ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. É dessa lei. Ou seja, eu não vim aqui para outra coisa que não seja para morrer pelo pecado de vocês. Então, quando Jesus diz que veio cumprir a lei, quando ele disse, está cumprido, eu morri, está consumado, eu estou morrendo para pagar o preço, meu sangue vai pagar o preço. É a lei cerimonial. Um outro uso da palavra lei tem a ver com todas as chamadas leis complementares. Lei de saúde, lei de relacionamento, essas leis que aparecem no Levítico. Pode comer isso, não pode comer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não deve fazer marca no seu corpo, não deve, essas coisas todas. Então, é a parte das leis complementares. E, finalmente, o último uso da palavra lei é o que nós chamamos de lei moral ou 10 mandamentos, que a Bíblia prefere chamar de mandamentos.
Então a gente deve prestar atenção nisso. Quando está lendo a Bíblia e fala de mandamentos, é dos 10 mandamentos que ela está falando. Pois bem, então Deus deu essas leis. Uma delas é uma decorrência natural da nossa existência, a primeira. Se você não está ligado a Deus, você não tem vida, né? Deus que concede vida. As outras foram estabelecidas por Deus para nossa proteção. Então, com isso esclarecido, agora eu posso falar. A lei do amor, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eles se estabelecem sobre 2 grandes princípios. Isso fica claro no Velho Testamento e Jesus deixou isso claro no Novo Testamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo não são restrições, são direitos. A própria Bíblia diz, não há nada contra quem obedece às leis. Por que você não está na cadeia? Você podia estar na cadeia, preso. Mas por que você está livre? Porque você obedece às leis. Então, se você obedecer às leis, você ficará livre. O dia que você for ali roubar um banco, você vai ser preso. Então, a lei não é uma obrigação, ela é um direito que você tem. Cumprir a lei te dá o direito à liberdade. Cumprir a lei te dá o direito à vida plena. Então, quando você é um cidadão pleno, você cumpre as leis, você não é multado, não é preso, não perde os seus bens, você tem o direito de cumprir a lei e viver uma vida plena. Com Deus é a mesma coisa. Quando você cumpre os mandamentos, a lei moral, a lei do amor, você tem uma existência plena, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao seu próximo como você deve amar a você mesmo. Você não terá nada de que ser acusado. Liberdade, vida plena, felicidade. Então, é para isso que Deus estabelece os mandamentos. Por quê? Como Ele te ama e Ele quer que você tenha uma vida plena e feliz, Ele diz, para você ter uma vida plena e feliz, você tem que fazer assim, assim, assim. E eu sei disso porque fui eu que te criei. Então, é bom você me obedecer. Porque eu estou dizendo, assim você vai ser pleno e feliz. Agora, se você começar a matar, você começar a roubar, você começar a desrespeitar seu pai e sua mãe, você começar a fazer fofoca, isso vai dar encrenca para o seu lado. Então não faça. Você vai perder sua liberdade, sua felicidade. Job, para a gente continuar, então, parte de segunda-feira, tem um trecho de Romanos aqui, que eu queria que você comentasse. Tem Romanos 6, do versículo 1 ao 3, e também Romanos 7, do 7 ao 12, né, que é Paulo falando, né, comentando aqui sobre esta lei, e ele fala mesmo depois da morte de Cristo. Né? O que a gente pode tirar sobre Deus e esta lei? O que a Bíblia fala sobre a lei, sobre estes mandamentos, sobre seguir as instruções que a Bíblia nos dá? O que a gente pode tirar aí? Vamos pegar aqui o Romanos 6. Vamos abrir Romanos 6, então. Passou Atos, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lê pra gente o 7:12 também, que é o nosso o capítulo 7:12 aí. 7:12. E assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei de Deus, né, ela não se contrapõe à graça, né? Muitos dizem que após a graça, a lei foi abolida, né?
Mas o que eu enxergo é o contrário disso, né? Quando Jesus ele vem, ele não só cumpre todos os mandamentos, mas ele também amplia, né? Como ele diz lá em João, que ele daria um novo mandamento, né? E esse novo mandamento seria no sentido de ampliar, né? Os mandamentos que é que vos ameis uns aos outros, né? E ele explica essa forma de amor muito bem explicado lá em Mateus 25, a partir do verso 31, né? Que ele vai falar que do dia da vinda dele, que separaria o bode das ovelhas, né? Que aqueles que não fizerem, né? Não de forma ativa, né? Forem atrás das pessoas para fazerem o bem ou ficarem só... que a pessoa pode cumprir todos os 10 mandamentos, mas se ela não tiver, assim, de forma ativa, fazendo o bem para as pessoas, né? Ela também está descumprindo a lei de Deus, né? É isso que a gente pode pensar, né, nessa questão. É a questão que nós falamos do jovem rico da semana passada, que é justamente isso, né? Que ele vai dizer, mas eu cumpro os mandamentos desde criança, né? Desde pequenininho. E Jesus vai né, falar com outras palavras, ele vai olhar e falar assim, mas será que você cumpre mesmo? Ou será que você só conhece os mandamentos? Porque a lei, né? Como é um adorador do dinheiro? Será que você cumpre os mandamentos? Beleza, você, né? Que nem você falou, você conhece os mandamentos, você sabe o que tem que fazer, mas será que realmente você acaba cumprindo, né? Porque é isso que você disse, o cumprimento da lei aí vem através da ação, né? Não adianta só saber. E acho que por isso que Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escolher essas palavras que são muito interessantes, né? Santa porque é algo separado, ela é maior do que as leis, as regras é algo de Deus. Da terra. É algo de Deus. Justa porque é justa, né? Isso ficou claro na cruz, né? Como foi falado nas semanas anteriores, mostrou-se que a lei de Deus realmente não tinha o erro que Satanás falava, né? Aquilo que Satanás falava, não, essa lei é autoritária, é uma lei que Deus criou só para que as pessoas ficassem adorando ele, né? Jesus vai falar, não, a lei não é para isso, né? E boa porque quando se segue a lei de Deus, se tem paz, se tem harmonia, se tem alegria, né? O céu era assim, porque antes do pecado, o céu basicamente guardava o que Jesus falou que era para guardar. E aí você tinha harmonia, paz, alegria, tudo. E aí com a entrada do pecado você vê que entra o contrário da bondade, né? Que é a maldade entra e aí a gente tá onde tá, né? Porque eu digo assim, eu já fiz essa análise com alguns amigos da igreja e tal, que você pode ver que o mundo ele só assim não se autodestruiu por completo porque você ainda tem pessoas que guardam esses mandamentos. Porque senão a gente já teria dado um jeito como já tentou lá no dilúvio, né? A um ponto que Deus falou assim, olha, vocês não estão fazendo o que eu pedi e se eu não der um jeito agora, vocês vão se acabar antes da hora, né? Daí a importância da gente conhecer o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele explica detalhadamente essa questão da lei, tá? O Jó tocou um assunto muito importante. Algumas pessoas dizem, algumas denominações defendem que a morte de Jesus revogou a lei de Deus, falando dos mandamentos. Primeiro que isso não é verdade. Se tivesse revogado os mandamentos, seria permitido matar, roubar, adulterar, fazer o que quisesse. Não é permitido, tá? Eles gostam de falar isso para falar que o sábado acabou. Sim. Mas os outros mandamentos eles não tocam. É porque todo mundo sabe que é ridículo isso. Você falar que pode matar, pode adulterar, pode mentir, pode bater no pai, bater na mãe. Isso não existe. Então a gente sabe que não. De que lei nós estamos falando? Daquelas 4 que eu disse. A morte de Cristo, ela cessa uma parte da lei cerimonial na terra. Quando a gente diz assim, Hebreus explica isso bem. A lei cerimonial foi revogada com a morte de Cristo. Mentira. Mentira. Vai estudar a Bíblia. Jesus está no santuário celestial cumprindo a lei cerimonial. Só que Paulo diz o quê? Que agora que foi feito o sacrifício perfeito, você não precisa mais matar cordeiro. Então, o véu do santuário é rasgado aqui na terra, o véu do templo, porque diz, chega de matar cordeiro.
Mas Cristo está fazendo a vindicação dos pecados lá no céu com o quê? Com seu sangue, não é isso? Então, olha só, a lei cerimonial ela só vai ser encerrada, ela só vai perder o seu efeito quando o Senhor terminar o julgamento no céu. Então veja, a lei cerimonial começa lá com Adão, no primeiro sacrifício, tem que derramar sangue. Vocês pecaram, tem que derramar sangue, porque só vida paga a vida. Só vida que pode pagar a vida. Tá bom. Então, isso vem, Adão, portal do Éden, Abraão fazia sacrifícios, os patriarcas. Aí Moisés recebe uma institucionalização ali, né? Vamos institucionalizar. Agora, em vez de cada um fazer não é que do seu o seu jeito, altar né? em sua casa, vai ter um lugar lá para fazer. Então, vem o serviço do templário, né? Aquele serviço templário, é feito tudo, tal. Quando Cristo morre, o sacrifício de cordeiros, de animais na terra cessa, mas Cristo sobe para continuar o trabalho de intercessão no céu. Nós sabemos, pela Bíblia, né, que o Senhor está fazendo a intercessão no céu. Então, a lei cerimonial, ela perdeu a sua função na terra, mas ela continua no céu. Sim. Porque senão nós não teríamos salvação. Em momento nenhum, a morte de Cristo toca nem de leve nos mandamentos. A lei moral é intacta. Se fosse possível alterar a lei moral, Cristo não precisaria ter vindo morrer. Não é? Simples. Simples. Podemos mexer na lei moral. Deus pode mudar aí. Agora pode mentir, pode matar. Então, não precisa morrer. Pois é, porque não tem pecado mais, né? Acabou então, o pecado. A lei moral, ela é tão imutável quanto o próprio Deus, porque ela é um reflexo do caráter de Deus. Ela é a base do governo de Deus. Ela é imutável. Ela não pode ser tocada e não será pela eternidade afora. Né? E isso implica todos os mandamentos. Não dá para tirar um. O que é que a Bíblia fala? Aquele que erra em um, culpado de todos. É culpado de todos. Né? Quer dizer, se você arrancar um mandamento desse, você está destruindo a lei, você está maculando a lei. Você está tirando um princípio que Deus estabeleceu. Então, os mandamentos nunca foram tocados. As grandes denominações sabem disso. Os católicos dizem isso claramente no seu catecismo. Né? Que se houve mudanças, essas mudanças foram feitas pela tradição da igreja e não estão na Bíblia. Sim, a autoridade da igreja é utilizada. A Bíblia não muda nada dos mandamentos. Jesus guardava os mandamentos, os apóstolos guardavam os mandamentos, porque a lei moral é a base do governo de Deus. Amar a Deus, amar ao próximo. Tá? Então, espero que tenha ficado bem esclarecido isso. Né? Jesus morreu, a lei acabou. Não. Uma parte da lei cerimonial parou na terra porque não precisava mais de sacrifício. Continua no céu, no santuário feito não por mãos humanas. Então, recomendo, assim, enormemente. A Casa Publicadora tem livros maravilhosos sobre Hebreus, comentários, o Comentário Bíblico Adventista. Estude Hebreus. Ao estudar o livro de Hebreus, você vai entender o que foi que a morte de Cristo fez. E por que Paulo teve que escrever esse livro, não só para nós? Porque os judeus faziam essa confusão. Porque a lei cerimonial para eles era a vida deles, né? O templo era a vida do judeu. Então Paulo foi escrever para os hebreus, né? Para os judeus. Até hoje, para falar a verdade, para os judeus ortodoxos, uma das maiores tristezas foi o templo. O templo. Não tem o templo. Eles querem um outro templo para poder fazer sacrifício. Né? O sacerdote lá matar o cordeirinho todo dia. Não precisa mais. O cordeiro de Deus já morreu, né? E ainda sobre a lei, né?
a lei moral, quando a gente estuda na Bíblia também como ela foi dada, né, a maneira que Deus transmitiu essa informação, ele poderia simplesmente ter falado para Moisés e deixado Moisés escrever essa lei. Mas a gente vê lá, né, em Êxodo, que Deus teve o cuidado de escrever com o próprio dedo dele, né? Então, isso para mim é um indício que ninguém pode alterar, né? Não foi algo tão simples, né? E ela está guardadinha, viu? Ela está bem guardadinha, e agora nos últimos dias, quer dizer, infelizmente não é aquela pedra que Deus fez, é a pedra que Moisés fez, só que Deus escreveu, né? Porque Deus escreveu 2 vezes. Primeiro Deus lavrou a pedra e escreveu, aí Moisés quebrou. Moisés ficou tão bravo que quebrou. Aí Deus falou, agora você faça a pedra, de repente você tem mais cuidado, né? Aí Moisés fez a pedra e Deus escreveu de novo. Isso está guardado, o povo de Israel é guardião disso. E isso será mostrado agora nos últimos dias. Quando começarem a sair as leis dizendo sábado não, os judeus vão dizer, mas Deus escreveu com o dedo dele. Podem fazer o teste que vocês quiserem aqui nessa pedra. Não foi feito por ferramenta humana. Vocês vão ver que isso aqui não foi feito por ferramenta. Está aqui, tá aqui. Muito interessante que esta semana, um dos maiores rabinos judeus, eu não me lembro o nome dele agora, mas é um grande rabino judeu, conclamou as religiões do mundo a voltarem aos 10 mandamentos e à guarda do sábado. Assim, por favor, voltem à guarda do sábado, voltem os 10 mandamentos, porque isso está escrito pelo dedo de Deus, né? Então veja que os judeus, que são os guardiões dessa informação, eles já estão se levantando também, né? Quando a gente fala os judeus, a gente fala dos fiéis, né? Porque tem judeu de todo tipo, como tem brasileiro de todo tipo, né? Tem bom, tem ruim, tem. Mas os fiéis, os verdadeiramente fiéis, eles estão dizendo, olha, precisamos voltar à lei de Deus. A humanidade está de perna para o ar, ou a gente faz alguma coisa, ou daqui a pouco a gente se acaba. O nosso tempo está acabando já, mas eu queria finalizar aqui. A gente pode fazer uma junção da quarta e da quinta-feira, porque o tema é muito semelhante. Job, queria que você fizesse assim, um dos últimos comentários, a não ser que você queira falar algo depois, mas a gente pode acompanhar em Tiago, tá? Tiago 2 aqui, dos versículos 1 até o versículo 9. Especialmente aqui, o versículo, deixa eu pegar aqui, o versículo 8 e o versículo 9, tá? Que diz assim, inclusive o versículo 10 é o que nós lemos agora há pouco, né? É o que nós falamos agora há pouco, né? Falando de aquele que erra por um pecado torna-se culpado por todos. Mas eu queria ler o 8 e o 9, Job, queria que você falasse, que é justamente o título da parte de quinta-feira, que diz assim, acima de tudo, que é o que você comentou, novo mandamento, acima de tudo amem uns aos outros. E aí diz assim, versículo 8 e 9, se vós, contudo, observais, olha, a lei régia, ou seja, né, a principal, a maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Job, o que a gente pode tirar dessa parte então, né? Antes do Job falar, deixa eu só dizer como é a tradução King James, que é uma tradução mais tradicional. Olha que interessante. Se cumprirdes a lei régia conforme a Escritura. Conforme a Escritura. Quer dizer, se você cumprir a lei de Deus conforme está aqui, não na tradição. Aqui em Tiago 2, de 1 a 9, né, ele fala sobre a acepção de pessoas, né? Então ele dá um exemplo, se chegar uma pessoa assim que a gente vê que tem mais posses, né, a gente trata de forma diferente, mas se chega uma pessoa que mais humilde, a gente às vezes não arruma nenhum lugar para sentar, né, dizendo o que ele quis dizer aqui. E a gente sabe que a lei de Deus, né, o novo mandamento de Cristo, vamos dizer assim, que amplia essa lei, exige mais de nós, né? Porque eu acredito que, principalmente para nós, adventistas, né, o grande desafio nosso não é
guardar os 10 mandamentos, né? Porque isso a gente tem feito, né? Tem buscado fazer. Mas o grande desafio é guardar esse novo mandamento de Cristo, que é amar o próximo de forma ativa, né? De ir atrás de fazer o bem, nas oportunidades que nós temos, a gente fazer o bem para aquela pessoa. Né? A gente pode dizer que, né, os cristãos, não diria nem só os gentios, mas os cristãos que leem a Bíblia, que estudam, são quase como o jovem rico, né? Conhecem toda a teoria, mas às vezes falta a prática, né? E a gente pode jogar essa questão da acepção para os outros mandamentos, né? Assim, tem que honrar o pai e a mãe, mas sempre, quando ele não quer deixar você usar o celular, pode ficar com raiva, não pode mentir, mas aquelas mentirinhas brancas, não pode? Não pode mentir, mas e se minha esposa perguntar se ficou gorda nesse vestido? Será que você vai dizer para ela, não, é o vestido que está apertado, né? Quer dizer, como é que funciona? Então, quando a gente começa a verificar um por um, a gente percebe que a gente tem a tendência de dar uma escapadinha pelas bordas, né? Não, mas isso não é tão grave. Não, mas isso não é tão grave. Ó, Tiago está dizendo aqui, ó. Você tem que amar o seu próximo. E ele vai num ponto bem delicado. Eu não fui com a cara do fulano porque ele estava mal vestido. Ele não estava muito cheiroso. Bateu um sujeito lá na minha casa para pedir comida e estava com como é que a gente fala em Minas? Estava com a cara de noiado, né? Estava com a cara de noiado. Eu nem dei muita atenção. Você está fazendo acepção de pessoas. Você está olhando as pessoas pela aparência. Então, nós precisamos analisar os mandamentos, assim, delicadamente, detalhadamente, né? Porque senão a gente vai começar, por exemplo, a guardar o sábado menos 1 hora. Entendeu? A gente vai começar a não ter outros deuses diante do Criador, exceto o dinheiro. A gente começa a flexibilizar a coisa. E o que o Tiago está dizendo, não pode flexibilizar. Isso é sério, porque você acaba se tornando culpado. Mas é justamente por isso, né? Como o pecado é gradativo, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. É o que o Tiago falou, se você errar em um, você vai ser culpado de todos, porque com o tempo você mesmo vai permitindo que os outros pecados adentrem. Vai acabar com tudo. Né? Assim, vamos tocar num ponto delicado aqui. Dízimos e ofertas. Quando você não obedece a Deus, em questão de dízimo, eu vou dar um dízimo de 9%. Depois de 8%. Que dízimo é esse de 8%? É um dízimo. Uma vez eu conversei com uma mulher muito religiosa, ela falou assim, eu dou R$1 de dízimo. Eu falei assim, mas R$1, você ganha tanto? Ela falou assim, não, mas é que o dízimo é simbólico. Simbólico? 10% simbólico? Que matemática simbólica? Não, o dízimo é só simbólico, eu dou R$1. Eu disse, não. Aí o que você está fazendo? Deus disse, o dízimo é meu. E você diz, tá, mas não tudo. Você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Você está amando mais o seu dinheiro do que a Deus. Isso torna você culpado de todos os outros mandamentos. Porque você deu uma flexibilizada. Entendeu? Então, é a história do pisca-alerta. Né? Aqui é proibido parar e estacionar. Mas se eu ligar o pisca-alerta, o carro fica invisível e ninguém vê. Né? Não, o carro não fica invisível e o fato de ligar o pisca-alerta não diminui a sua infração de trânsito. Se aqui é proibido parar e estacionar, é proibido parar e estacionar com pisca-alerta, sem pisca-alerta. Não, mas eu só vou ficar 3 minutos. Não interessa, não pode. Não, mas é só 2 minutos. Não interessa, você está flexibilizando a lei. Você não pode flexibilizar a lei. Então, se a gente faz isso com o trânsito, né? Você, não, aqui é estacionamento de deficiente. É só para o deficiente. Não é para você.
Não, mas eu só vou ficar 2 minutos. Como assim? E é justamente esse que é o perigo, né? Porque começa assim, não, eu vou dar 9% para Deus. E o que você vai fazer com o outro 1%? Ah, não sei. Ah, mas eu não tô matando, eu não tô roubando. Tudo bem. Você não tá roubando, aparentemente, outras pessoas. Mas você tá roubando alguém, você tá roubando Deus, você tá roubando algo que você sabe que não pode. E depois isso vai... Bom, o pecado... Você se acostuma com o pecado. Isso, o pecado ele é como uma droga. Você vai criando resistência. Então, assim, por um ano você devolve 9%. Aí no ano que vem você fala, já devolvo 9, por que não 8? Daqui a pouco 8, 6, daqui a pouco você não tá devolvendo nada. Dá um real. É a mesma coisa. Dá Começa real, mentindo, né? Começa mentindo de pouquinho, mentirinhas. Você vê que ninguém te pegou na mentira. Tá tudo bem. As mentiras começam a aumentar de tamanho. É sempre assim, você sempre vai... E assim vai. O pecado vai tomando conta, porque você vai se acostumando. Então, é por isso que a lei de Deus não pode ser flexibilizada. Se você se acostumar a estacionar na vaga do deficiente, se você não é deficiente, daqui a pouco você está com excesso de velocidade, você está passando sinal vermelho, você está... Porque tudo você vai dizer assim, não, mas não tem problema. Aqui dá. Porque você começou estacionando na vaga errada. E depois você vai aumentando. Daqui a pouco você está gritando, cortando, passando trânsito, plantando terror, atrapalhando a vida de todo mundo. Até se acidentar. Até, né, estourar tudo. Até acertar um poste. Quer dizer, a vida cristã é a mesma coisa. Você começa fingindo que está tudo bem. Começa ali pela beirinha, fazer um errozinho. Daqui a pouco você está no fundo do poço. Foi o que nós falamos na lição 11. O diabo ele vai aproveitar qualquer brecha, né? E se você permite que ele entre, daqui a pouco ele está morando dentro da sua casa. A plaquinha dos 5 minutos já passou 10 vezes ali. Passou 10 vezes. O Thiago já está em pé, já está apagando a luz. É. Enfim, é isso. Querido, querida que nos assiste, obrigado por estar conosco durante esses 3 meses, essas 13 semanas. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para nós que aqui estamos. Obrigado ao Job, obrigado ao papai por estar aqui conosco também. E eu espero que no próximo trimestre você também possa estar com a gente compartilhando esses vídeos com o seu próximo, como nós aprendemos na semana passada. E, acima de tudo, que se nesse trimestre, por algum motivo, às vezes te faltou oportunidade, te faltou vontade, te faltou às vezes condições de estar estudando a lição, não só acompanhando aqui, porque esse momento é muito bom, mas o teu estudo pessoal, o teu estudo com a Bíblia, o teu momento de ajoelhar e pedir a Deus sabedoria. Se isso faltou nesse trimestre, esse foi o primeiro. Nós vamos começar o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, até que Jesus volte. Não postergue, não fique empurrando com a barriga, não. O momento de começar é hoje. Que no trimestre que vem você possa nos acompanhar, se Deus quiser, com a lição em mãos, com a Bíblia em mãos, e possa partilhar conosco esses momentos alegres, aprendendo coisas e também, através da tua participação na igreja, compartilhando coisas com outras pessoas, para que o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, que vem do Espírito Santo, seja cada vez mais aprimorado e, acima de tudo, aplicado. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para que... Foi você, né, Job, que começou com a primeira oração? Então, papai, finaliza com a oração para a gente, por favor, para que nós possamos nos despedir. Senhor nosso Deus, nós te somos agradecidos por tua lei de amor, porque entendemos que ela é a expressão do teu caráter e a melhor forma de nos proteger. Ajuda-nos a ser cumpridores da tua lei, não por obrigação, mas porque te amamos e porque amamos ao nosso próximo. E assim podermos usufruir da liberdade que só o cumprimento da lei traz. Guarda cada família, cada pessoa que nos assistiu, que nos ouviu, e cumpre a tua vontade na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Amém.